Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3. A partir do primeiro versículo. Diz assim o texto sagrado: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. A palavra do Senhor diz para nós com toda clareza: havia um homem chamado Nicodemos, e este homem era um dos principais dos judeus. O texto diz para nós que este homem era um dos principais dos judeus porque ele tinha toda a bagagem da sua cultura. A Bíblia chama que ele era um dos principais dos judeus porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia chama que ele era um dos principais dos judeus porque ele estava envolvido na cúpula da liderança judaica daquela época. Seu nome era Nicodemos. Mas este homem se chega para Jesus, aproxima-se de Jesus pelos milagres que Jesus operava. Ele se chega até Jesus tendo uma convicção de que algo extraordinário acontecia na vida de Jesus. E ele então se aproxima de Jesus, conhecedor da palavra, porque a Bíblia diz que ele era um dos principais dos judeus, um dos príncipes, um dos líderes, um dos cabeças de toda a cúpula judaica. Este homem era tido como um homem sábio, este homem era tido como um homem de respeito, este homem era tido como uma alta qualificação dentro da convivência daquele momento judaico. Era um homem que aonde ele ia, todos abriam as portas, todos o reverenciavam, todos entendiam que ele era um homem importante. E ele então vai visitar Jesus. E ele chega a Jesus como todo homem importante político, como todo homem que é respeitado. Ele também chega com um tom polido, respeitando Jesus. E diz: mestre, nós sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas, como já foi pregado várias vezes aqui, e hoje pela manhã nós estávamos estudando na EBD, o que é uma igreja madura. E o que qualifica o coração de uma igreja madura. E nós podemos ver com toda a nitidez nesse texto, que Jesus estava tecendo uma consciência de reino de Deus e estabelecendo um padrão muito alto, que não agora era mais demonstrado pelos conchavos, pela ação da política, não estava mais agora polido pelo bom vocabulário, mas agora estava ele manifestando algo extremamente irrelevante sobre o povo de Israel naquele tempo, sobre os judeus naquela época, sobre Jerusalém. Versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não adianta você ser polido, não adianta você ser conhecedor da palavra, não adianta você ser tido como um dos principais,
não adianta você ser respeitado, não adianta você ter as características de justo, não adianta você ser a melhor pessoa ou melhor cidadão que Jerusalém possa ter. Se você não nascer de novo, você não tem valor nenhum no reino de Deus. Simples, mas uma palavra mortal, como o Evangelho de Deus é. Simples, mas uma palavra direcionada e toca o coração daquele homem e tira todos os seus argumentos. E então ele volta para Jesus e diz: mestre, como pode alguém nascer de novo sendo velho? Ele volta a ter a consciência humana, a consciência nossa. Por isso que é tão difícil de se converter. É difícil, tem gente, é só pelo poder do Espírito Santo. Não há um homem que consiga se converter se não for pelo poder do Espírito Santo. Não tem jeito. Ninguém se chega para Deus se não for pelo poder do Espírito Santo. Não tem jeito. Como pastor? Rapaz, o homem era letrado, conhecedor da Bíblia, sábio, inteligente, respeitado, mas a hora que foi questionado pelo reino de Deus, qual foi a resposta dele? A mais tola e terrena das respostas. Como é que eu posso, velho, nascer de novo? Como é que eu posso nascer de novo? Eu posso entrar novamente no ventre de minha mãe e nascer de novo? Gente, Jesus não estava falando de coisas terrenas, mas nós respondemos às coisas de Deus com coisas terrenas. Isso demonstra que somos imaturos. Isso demonstra que as nossas atitudes revelam o que verdadeiramente somos diante de Deus. Pastor, mas esse é um texto de conversão, isso é um texto para mostrar a pessoa para nascer de novo. Tem gente que pode nascer hoje e ficar muito mais esperto do que muito crente que já está na igreja e ainda não nasceu. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para nós que as nossas atitudes é que revelam verdadeiramente o que somos. Provérbios já diz isso. A alma, assim como a alma pensa, age, assim como a alma manifesta, assim você é. Aqui é tudo gente boa. Aqui é tudo gente queridilhas. Por quê? Porque nós levantamos muros para conter as nossas relevantes e importantes ações egoístas. Aqui, ninguém consegue saber o que passa na cabeça um do outro. Mas você sabe o que passou nessa cabecinha hoje. Aqui nós olhamos e dizemos, que exemplo de irmão, que exemplo de irmã. Mas já passou na cabeça do irmão, da irmã, aqui dentro mesmo, adultérios pela mente. Já passou aqui mesmo desejos desenfreados. Mas quando se chega bonitinho, cheiroso e senta na igreja, ninguém vê nada. Quem é que viu? Não, sério. Todo mundo está aprovado. Está tudo muito bem, pastor. Está tudo jóia. E esse foi o Nicodemos que se apresenta diante de Deus dizendo: mestre, olha, você é o cara, Deus está fazendo algo na sua vida, mestre. Se aproximando de Jesus para poder entender um pouco mais das coisas de Deus. E Jesus, quando lança para ele uma única pergunta, qual foi a resposta de Nicodemos? Pode um velho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Essa é a nossa resposta. Muitas vezes viemos para a igreja, entendemos as coisas de Deus, e Deus então traz uma palavra para discernir a nossa mente, para discernir o nosso coração, para discernir a nossa vida, para que sejamos amadurecidos e aprovados diante de Deus. E qual é a nossa resposta? Mas como é que eu vou fazer isso? Mas de onde eu vou conseguir? Mas como isso vai acontecer? Eu não quero saber as tuas posições. Eu quero que você saiba a posição do reino onde você se encontra. E esse reino é o reino de Deus. Por isso Jesus olha para Nicodemos. Eu imagino Jesus respirando fundo e dizendo: Nicodemos, versículo 5: em verdade, Nicodemos é a pura verdade. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, você precisa nascer de novo para a tua mente mudar. Nicodemos, você precisa nascer de novo para que o teu coração mude. Nicodemos, você precisa nascer de novo para que todos os teus esforços, todo o teu ser bem polido, veja que Deus é o único autor e
o único Senhor que pode mudar completamente sua vida. Ele é o único que pode fazer você verdadeiramente frutificar para Deus. Se não é Deus, minha filha, nós ficamos enganando-se a nós mesmos. E isso produz em nós uma vida mentirosa. Uma vida mentirosa. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Pensa nas coisas da carne, vive na carne, entra nesse mundo, é escravo da. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E agora você vê que o que é nascido do Espírito está com letra maiúscula, a revista atualizada traz isso, e nascido do Espírito é Espírito, ele coloca você como um Espírito agora em letra minúscula. Ele está dizendo que agora você vai conseguir discernir as coisas espirituais para frutificar para Deus. E aí, frutificando para Deus, consegue perceber todas as coisas que vêm do Senhor. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Nascer de novo é ter uma consciência clara de crescimento contínuo diante de Deus. Primeira característica de alguém que nasceu de novo, não deixou de ser polido, porque isso era uma coisa da velha natureza, da carne. Não busca mais aceitação, mas busca diante de Deus frutificação. O que diz? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a quem? A Deus. Esse texto, irmão, ele está dizendo para nós que Deus nos supre, que Deus aumenta e que Deus faz com que nossa vida multiplique. Multiplique o quê? Justiça. Justiça é a raiz da palavra fé. O Espírito da verdade vos conduzirá à verdade, diz o texto sagrado. E ele vos convencerá de todas as coisas concernentes a tudo aquilo que eu vos tenho dito. O Senhor Jesus diz isso. E então este Espírito vai convencer nós do quê? Da verdade, da justiça, e vai trazer a proclamação do juízo. Agora veja o que o texto está dizendo para nós. O nosso andar não é a manifestação de algo que possuímos pelo nosso intelecto. É algo que faz com que multipliquemos, e esse multiplicar é pela fé, e esse multiplicar da fé faz com que façamos as coisas diante de Deus. Ou seja, é o Senhor quem deposita nas nossas mãos a semente e o pão, e é Ele que multiplica a sementeira, para que nós possamos ser generosos e possamos também multiplicar o fruto da nossa justiça. E o texto então diz, enriquecendo-vos, tendo suprido em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados ações de graças a Deus, para que nós possamos suprir todas as coisas, embora sejam físicas, mas dentro do padrão espiritual de Deus. Ou seja, o que cresce espiritualmente é aquele que ele multiplica frutos de justiça, com o padrão de Deus e não com o padrão dos homens.
Efésios capítulo 4, próximo livro aí. Efésios 4, versículo 15 e 16. Diz assim o texto sagrado: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça do corpo? Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em... Não crescemos individualmente, crescemos agora juntos. Como que nós podemos crescer juntos num bolo de gente diferente? Agora, nós todos diferentes, somos unidos num corpo, e Jesus diz, na manifestação do amor, e todo mundo fazendo a sua parte, agora crescemos, agora desenvolvemos, agora estamos amadurecendo. Agora podemos fazer e produzir coisas conforme o líder, conforme a expressão do nosso cabeça. Quem é ele? Cristo. Precisamos entender que o reino de Deus é espiritual. Precisamos entender que a ação de Deus sobre a nossa vida é virtuosa e espiritual. E precisamos entender que até o nosso crescimento espiritual, ele precisa estar ajustado um com o outro, unido um com o outro, ligado um ao outro. É impossível. Escute bem, amado, é impossível você crescer espiritualmente se você não estiver ligado com o corpo, ligado com a cabeça, ligado com a igreja de Cristo. Você está entendendo isso? É impossível. Vai faltar para você discernimento, vai faltar para você virtude, vai faltar para você desdobramento desse crescimento. Para frutificar, precisamos estar completamente ligados em Cristo Jesus. Próximo aí, 1 Tessalonicenses 3, capítulo 3, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim o texto sagrado: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Qual o objetivo disso? Versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Veja bem, Paulo está dizendo que as nossas atitudes faz com que o amor e a mutualidade entre nós cresça, a fim de que nós tenhamos um coração santo, confirmadamente santo. Não tem como nós sermos um povo santo individualmente. Somos individualmente santificados, é o que diz a Bíblia, mas no coletivo somos santos. Mas esse santo não se manifesta mais agora pelas atitudes da minha mente, mas pela ação desse corpo que manifesta a unidade de um grupo que se reúne, nascido de novo. Agora não tem mais uma mente dominada pelo pecado, mas sim uma mente que adora, busca e deseja o Senhor. Uma mente que agora se deleita nas coisas do Senhor. Uma mente que não maquina as coisas que são malignas. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que tem um monte de gente que pensa aí dentro da cabeça. É assim que ele é, a Bíblia já diz. Agora, a palavra do Senhor diz que nós, unidos, interligados, tendo ações de unidade, essa mente é levada totalmente ao desprezo, porque somos inundados por uma convicção de santidade. É o que o texto está dizendo para nós.
E isso é bem visível no nosso meio. Você pode estar ruim, você pode estar pensando besteira, você pode ser a pessoa mais esquisita do mundo, pode ser até incrédulo, pode ser até ateu. Ele entra dentro da igreja e começa a receber oração, e ele começa a receber o abraço dos irmãos, e ele começa a adorar ao Senhor com os cânticos, e ele recebe a palavra de Deus. Daqui a pouquinho ele diz: puxa vida, eu fiquei lá na igreja 1 hora, não pensei em uma besteira, estava com raiva, meu coração foi aliviado, eu estou sendo até mais leve daqui. É ou não é verdade isso? Por que isso aconteceu? Porque o carinha é bom, ele pensa que ele é alguma coisa, cara, mas ele é ruim demais. Ele recebeu essa dádiva e essa bênção, conforme nós vimos na palavra, porque ele estava no corpo de Cristo, recebendo os nutrientes desse corpo. Isso é uma igreja madura, mas nós temos essa concepção de que a reunião vai dar para nós isso, e vamos para casa então dizendo: domingo que vem eu tenho que ir lá para a igreja, receber uma nova carga no couro para ficar bom de novo. Amado, não é isso que ele está dizendo. A Bíblia está dizendo para nós que quando nós temos essa consciência, o nosso caminhar de fé tem que ser um caminhar diariamente assim. Nós temos que chegar no nosso serviço com a mesma mente que temos aqui, livre e isenta do pecado. E então lá vamos fazer uma grande diferença. Nós temos que chegar na nossa casa e termos essa mente livre, porque somos justificados em Cristo e temos a convicção disso. E então lá vamos fazer uma grande diferença. Nós temos que estar andando no trânsito da nossa cidade e precisamos ter essa consciência. Estaremos livres das agruras do que nos envolve. Seremos tentados a sair dessa posição? Lógico que seremos, mas o crente maduro, ele permanece nesta condição. Por isso que a Bíblia chama ele de maduro. Como vimos na EBD de manhã hoje, os crentes carnais são crentes que ainda não amadureceram. Vão para um lado e vêm para outro, vão para um lado e vêm para outro. Estão fadados a nenhum desenvolvimento de fé. Mas aquele que anda pela fé, anda numa convicção profunda. Aquilo que ele decide, ele traz para si e leva gerado no Espírito. O maduro faz isso. O maduro faz isso. Uma igreja infantil, cheia de crianças na fé, tem que fazer o quê? Mexer com os brios da turma. Conta-se uma história triste, fala-se um monte de coisa, o povo começa a ficar pensando: realmente, acho que eu sou, e aí junta a galera. Faz uma ação emotiva, e ninguém está dizendo que a emoção é ruim, é muito boa, Deus que fez para nós, mas faz a decisão vir por um princípio emotivo. E nós estamos gerando uma igreja que não fundamentou o seu alicerce num nascer de novo, mas fundamenta o seu alicerce num mover de estar se sentindo bem. E isso é caótico no nosso meio. Isso é depressivo, ao meu ver. E isso é extremamente maligno. Porque quando vir as dificuldades, quando vir os levantes de Satanás, nossa fé não vai se basear nas obras de Cristo e na força do seu poder, mas se baseará nos nossos sentimentos. E então romperemos e estaremos derrotados e caídos. Porque eu duvido aqui quem durante a semana não tenha oscilações de sentimentos, de emoções. Todo mundo anda tudo na ponta dos cascos. A gente acorda um dia ruim, outro dia no serviço não dá certo. As lutas vêm, mas se nós estivermos embebedados, empapados na fé, pode vir o que vier. Ninguém tira a paz de Deus que temos no nosso coração e que excede todo o entendimento. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Ninguém pode tirar a nossa convicção de reino. Ninguém pode tirar a glória de Cristo e o esplendor do reino dele em nós. Por isso ele diz: Nicodemos, não me venha com falácias e conversas vãs, porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ter um caráter ilibado se sua mente ainda não foi crucificada com Cristo. Ninguém pode ter um coração que verdadeiramente deseje Deus se suas atitudes lá fora não respaldam essa glória deste Deus tremendo. Isto é a verdade do Evangelho. Esta é a única ação de poder de Deus sobre a sua igreja. E a glória de Deus virá sobre a igreja, porque ela, diz o texto, frutificará.
Sabe o que é uma igreja que frutifica? Características de Cristo serão vistas em traçados claros. E todos dirão, ali está um povo igual a Jesus. Ali tem pessoas iguais a Cristo. Ali tem pessoas que andam igual a Ele. É isso que o texto está dizendo para nós. Como uma vez encontrei com um adolescente, ele disse, pastor, eu já aceitei Jesus, eu já pedi para ele entrar no meu coração, eu já fiz tudo que eu podia, mas eu não me sinto salvo. Eu disse, porque tu já fez tudo? Quando Jesus fizer uma coisa só por ti, tu vai ser salvo. Enquanto eu estiver fazendo coisa, é a mesma coisa, eu vou carregar uma cruz pesada para me apresentar diante de Deus, eu vou fazer isso ou aquilo para que Ele tenha, eu vou propagar uma semana de jejum para que eu possa conseguir alguma coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu quero chegar diante de Deus. Mas quando Deus transforma e tira da nossa mente as coisas passadas, nós temos acesso, não é que diz a Bíblia, pelo sangue de Jesus, nós não precisamos fazer nada, nós temos livre acesso diante do Pai. Pelo sangue de Jesus, nós estamos diante dele agora. Pelo sangue de Jesus, somos os seus filhos. Pelo sangue de Jesus, somos os herdeiros. E os herdeiros de todas as promessas conquistadas por Cristo. Quem que é esse povo? Eu e você. E por que ainda não conseguimos? Porque nos faltou a fé. Fomos subjugados à incredulidade. O diabo arrancou do nosso coração o frutificar. E isso é terrível, porque isso vai fazer de muita falta para nós. Hebreus, capítulo 6, capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que, irmãos? Perfeito, perfeito. Eu acho isso tão difícil de ser entendido na igreja, porque Jesus não fez uma obra imperfeita. A Bíblia diz que é para nós deixarmos as doutrinas de lado, para nos fixarmos no que é perfeito. E doutrinas são relevantes e são fundamentais, mas o que nos conduz a uma perfeição é a vivência com o que é perfeito com Cristo. Veja isso, não é isso que ele está dizendo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não comece a levantar argumentos de obras que se chegam à perfeição. Não há obra que você possa fazer que vai te levar a melhorar diante de Deus. Mas o que já foi feito em Cristo, baseado pela fé na obra nascida e regenerada da cruz, nós possamos então transportar esta vida para o nosso dia a dia. E a Bíblia diz que isso é caminhar com o que é perfeito. Amém? A Bíblia diz que isto é caminhar para o que é perfeito. Veja bem, irmão, não é eu chegar na igreja e dizer, irmãos, domingo que vem nós vamos fazer uma nova condução da igreja aqui. Tudo que o pastor pregou daqui para trás, você esqueça. Nós vamos criar agora grupos diferentes, nós vamos fazer agora noites especiais. E todo mundo, pô, que legal, a igreja está criando um monte de coisa. Obras mortas. Não serve para nada, acabou de dizer. Tem que agora levantar, vamos botar uma música. Ô Yuri, domingo que vem tu tem que botar uma música fúnebre aqui. E a negada vai se esborrachar chorando aqui, porque vai provocar em nós arrependimento, obras mortas. A obra do arrependimento é um fruto de um convertido que é exposto pelo seu pecado, quando ele se depara com a sua fraqueza. E isso quem faz é o Espírito Santo. Não é homens, mas a Bíblia diz aqui, o autor dos Hebreus diz que eles estavam criando formas de arrependimento e formas de doutrinas novas diante de Deus. Ele diz, gente, não entre nessa. Você precisa ficar no que é elementar. Você precisa estar repousando sua fé no que é perfeito. E o que é perfeito não é o que nós vamos fazer, irmãos. O que é perfeito é o que foi realizado no Calvário.
Só teve uma obra perfeita, a obra de Cristo. Só existiu um homem sem pecado transitando sobre essa terra. O seu nome é Yeshua HaMashiach Menetchered. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor de todos nós. Ele é que nos trouxe vida. E Ele quer mudar a nossa mente para que não sejamos pautados pelo nosso andar carnal, limitado, mundano, mas possamos pautar a nossa vida pela glória e o respaldo de Deus. Isso é o que a palavra de Deus nos aconselha. Caminhemos, irmãos, recebemos o perfeito. É nesse que temos que caminhar. Por isso Jesus não disse, quem receber a mim, tá com a vida ganha. Muito pelo contrário, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Andar com Jesus é um caminhar, é um conhecer, é um vislumbrar a sua presença sobre nossas vidas. É muito mais do que isso. Primeira carta de Pedro, vá um pouquinho à frente. Capítulo 2. Versículo 2 também. Veja o que Pedro conscientemente está trazendo nesse mover dessa carta. Manifestando, não agora uma estrutura de alimento, como é que nós dizemos, mais forte, feijoada, arroz, feijão, não, mas ele está dizendo o que é genuíno. 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente, o quê? Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Ele diz que não é para a gente ficar bebendo leite a vida toda. Ele está dizendo que é para nós termos o mesmo desejo que uma criança que nasceu, que chora, que desesperadamente busca pelo quê? Pelo leite materno. Assim ele está dizendo, desejem vós também, ardentemente, as coisas de Deus. O que é perfeito. Isso é gerar na nossa mente fé, irmãos. Isso é fazer com que nossa vida mude. Isso não é trazer para os nossos lábios, é muito difícil. Não. Isso é muito fácil. Eu estou dando para vocês uma aula didática. Um sermão que vai mudar a história da sua vida. Se você se grudar no que é perfeito, e se você crer no que é perfeito, mudará todas as estruturas do seu coração. Porque Deus vai entrar na sua alma, o Deus vai entrar na sua mente. Por que ele diz desejai ardentemente? Porque o desejo é um produto da alma. E é para a gente estar trazendo para a nossa mente. Eu desejo, eu desejo, eu desejo. Mas somos vencidos pelos nossos prazeres. É ou não é? Turminha de adolescente está aqui na frente. O que vocês acham que eles ficam na cabeça pensando a semana toda? Escola, estudo, matemática, física, não é? Ué, ninguém acredita neles, eles só pensam isso. Estou vendo aqui tudo, números, frações, verbos, inglês, só coisa assim que eu vejo na cabeça. O que passa na cabeça deles? A gatinha da sala, a bobajada, o joguinho da hora, só isso. Por quê? Interessa. Não estou desqualificando, faz parte da idade deles. Faz parte, meu filho, mas tem que mudar essa cabeça. Agora, nós olhamos para eles e rimos, mas o que passa na cabeça dos velhos, os matutos? Eles estão no joguinho, eles estão na menina, nós estamos nas prostituição, nós estamos com a nossa cabeça muito melhor, nós estamos nas dívidas, nós estamos muito mais santos, nós estamos nos nossos desajustes, nos nossos vícios, nas nossas balbúrdias, nas nossas farras. Qual a diferença da cabeça daqui para lá? Quando eles ficarem adultos, vão pensar a mesma bobagem que nós. Como é que vai mudar isso? É ardentemente desejando as coisas de Deus. Ardentemente. Mas pastor, eu não consigo desejar ardentemente. O João também, quando nasceu, não quis mamar. E aí, 2 dias depois, era para a Janice ganhar alta, não pode. Por quê? Porque não tem açúcar. Aí ficava lá a enfermeira com uma seringa,
botando na boca dele, e o atentado fazendo. Mas não dá para ele beber essa seringa, rapaz. Uma seringuinha, 5 milímetros de leite, 10 minutos. E eu louco para abrir a goela, né? Mas a enfermeira estava lá, com todo cuidado, botando no cantinho da boca. Não perdia uma gotinha, mas estava com uma vontade de comer que tu não imagina. Nasceu com 4,70 kg, metade da barriga era banha. Estou cheio. Estou redondo, para que eu vou desejar ardentemente as coisas? Agora, 2 dias depois, o que aconteceu? O torresmo cedeu, meu filho. A água evaporou, fez bastante xixi, limpou tudo, e aí ele começou, queria comer tudo. Se encostava no cara, larga daqui, rapaz. Aonde a boca encostava, ele estava... está desejando ardentemente. E veio para casa e ficou 15 dias chorando, mas não sabia o que era. Até chegou a irmã Janice e deu para ele, se não me engano, acho que foi 60 ml ou 50 ml de leite. Para tomar 15 era 10 minutos. A mulher tracou-lhe 50 numa paulada só, ele dormiu a noite toda. Estava morrendo de fome. Por quê? Desejava ardentemente. Deseja ardentemente. Você está desejando como? Se você está cheio, meu filho, você está só... Tá bom, deixa assim. Porque você ainda não aprendeu e não foi confrontado com um pecado que destrói, que desabona, que entristece o coração de Deus. Mas quando nós encontramos, então somos levados com um texto que diz aqui: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a esperança de que o Senhor é bondoso. Se é que você já sabe disso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios o quê? Espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de quem? O que apresentamos diante de Deus tem que ser por intermédio de Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, o que é bom. Olha só como é que cresce. Associa a fé à virtude. A fé é espiritual. A virtude é o Espírito trabalhando na alma, fazendo ela virtuosa. Com a virtude vem o que depois? O conhecimento. Com o conhecimento vem o que? O domínio próprio. Com o domínio próprio vem o que? A perseverança. E com a perseverança instituída no coração e na mente, vem os atos de piedade. E com o mover de piedade dentro de nós, vem a manifestação exteriorizada. Através do quê? Fraternidade, amor recíproco. Com a fraternidade, aí que estabeleceu o vínculo do amor. Quem diz que tem o amor de Cristo na sua vida? Meu filho, você tem para a salvação o amor de Cristo. Mas a consciência e a convivência, a interação desse amor, ela só é no mover interagido do coletivo chamado Igreja de Cristo. Os princípios que você precisa passar por isso. Versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção. Se eu tenho isso, pastor, você agora vai conhecer Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é o quê? Cego. Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, do que é perfeito, da obra perfeita. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente
amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente que vai entrar só na conta, mas a Bíblia diz que quem procede dessa forma estará amplamente suprido espiritualmente. E é isso que agrada a Deus. Encerrando, capítulo 3 de 2 Pedro. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém e amém. Simples, mas bem objetivo. Somos maduros? Está ali um bom teor. Anotou ali? Pegue aquele texto de 1 Pedro, que é espiritual, que é mental, que vai criar virtude, que vai trazer para nós conhecimento, que vai trazer domínio próprio, até que cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. Esse é o padrão do nosso desenvolvimento. E ele vai muito mais, se nós tivermos um coração que se subordina a essa verdade. Não esqueçam o que é elementar, o que é primeiro, o que é fundamental, o que é essencial para nós. Se você sair deste princípio, meu filho, você vai se lascar, mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque não temos outra ação, se não for o único desejo de Deus, que cheguemos à perfeição, que é Cristo. E onde é que está Cristo? A manifestação dessa perfeição. Sua obra vitoriosa e maravilhosa da cruz. Somente ela pode nos livrar de pensamentos que têm nos destruído, de coração que tem verdadeiramente tirado o nosso foco da glória e da perfeição de Deus.